Olá, alunos, seja muito bem-vindo à segunda unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa unidade nós vamos trabalhar com o tema Plano de Recrutamento e Seleção. Tá? Então, essa temática, que é uma temática bem importante aí dentro da área de gestão de pessoas, porque diz respeito a um processo, a não só um processo, mas dois processos, recrutamento e seleção, que existem em qualquer organização. Então, qualquer organização, nós precisamos ter pessoas trabalhando e para que a gente possa, então, contratar essas pessoas, nós utilizamos os processos de recrutamento e seleção. Então, gostaria de passar com você ali ao quadro o resumo dessa unidade 2, rapidamente. Então, a competência é conhecer a estrutura e os processos para agregar pessoas à organização. E você vai compreender como realizar um processo de recrutamento e seleção, conhecer fontes de recrutamento de pessoal. Então, para que a gente possa aqui contextualizar essa unidade 2, eu convido você ao quadro novamente para que eu lance essa questão para você, Por que estudar o recrutamento e seleção? Bom, então vamos ver aqui, por que estudar o recrutamento e seleção. Primeiro, para que você possa conhecer o conceito de recrutamento e seleção. Então, veja que são dois nomes diferentes, recrutamento e seleção. E não é à toa que recebem nomes diferentes, porque são processos diferentes. E esse é um erro comum que acontece em muitas empresas, de não considerar etapas diferentes nesse processo, recrutamento e a seleção. Então, é muito importante que você conheça o conceito e que você entenda, então, por quê, qual que é a lógica deles serem diferentes. E ressaltando novamente que em qualquer organização a gente vai ter esse processo existindo, quer seja uma empresa pública ou privada, indústria, comércio, prestação de serviço. O que vai mudar são as técnicas, os métodos que a gente vai utilizar para realizar esse processo. Então, ali no quadro, também conhecer a importância do planejamento do recrutamento. Então, voltando também a frisar que, como ele é um processo, não se trata somente de eu realizar atividades operacionais. Então, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de algo que eu preciso me antecipar à operacionalização. Eu preciso pensar antes a ação. Então, esse pensamento anterior à ação, ele deve estar alinhado com a estratégia organizacional, com aquilo que foi pensado para a estratégia da organização, para os objetivos da organização. Então, a forma como eu vou planejar o recrutamento e a seleção de pessoal, eles têm que contribuir para que a organização atinja aqueles objetivos propostos. Então, voltando ali no quadro, então eu tenho que pensar antes, tomar algumas decisões essas decisões vão orientar as ações quando elas forem necessárias. E é importante que você conheça, então, também as etapas da seleção. Então, como eu frisei, muitas vezes o erro que se comete nesse processo é não respeitar essas etapas. Então, existem etapas a serem cumpridas aí para que a organização consiga contratar os melhores profissionais. E para isso, sempre, a gente vai aqui estar sendo envolvido em questões que dizem respeito à tomada de decisão. E na gestão, tomada de decisão a gente faz com informação. Então, informação, eu preciso de tempo para obter as informações, eu preciso ter ferramentas adequadas e eu preciso também de tempo para analisar essas informações. Então, por isso, eu tenho etapas nesse processo. Ele não se faz de uma única vez. Então, ali no quadro, ainda contextualizando, também é muito importante que você compreenda a importância desse planejamento do processo de agregar pessoas, conhecer essa diferença de recrutamento e seleção. Então, existe uma diferença, não é à toa que recebe nome diferente, e são etapas diferentes. Ali no quadro ainda, estudar sobre as fontes de recrutamento e os métodos, as técnicas que podem ser utilizados para a escolha da melhor pessoa para a vaga. E você vai poder compreender que, dependendo do tipo de vaga também que eu tenho na organização, eu posso adotar critérios diferentes. Recrutamento, sistema de recrutamento diferente, método de recrutamento diferente e também a seleção diferente. Então, dependendo se eu tenho uma vaga operacional, uma vaga administrativa, uma vaga técnica, uma vaga, por exemplo, executiva ou gerencial, Então, eu preciso conhecer esse conceito, conhecer as técnicas, os métodos, para poder, então, depois estruturar isso de acordo com a necessidade da organização.
planejamento do recrutamento. Vamos falar a respeito do planejamento do processo de recrutamento. Bom, então, para isso, a primeira coisa é conhecer, entender qual que é o conceito, né? O que é recrutamento. Então, vamos ali no quadro. O recrutamento, né? Essa imagem aí ajuda a gente a pensar nele. O recrutamento é o conjunto de procedimentos que visa atrair, né, os candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar um cargo dentro da organização. Então, por que a imagem ajuda, né? Porque é estender o tapete vermelho, atrair, né, esses candidatos potencialmente qualificados, tá? Então, nesse momento, né, no recrutamento, eu estou recrutando, eu ainda não estou selecionando e muito menos contratando. Então, voltando ali no quadro, diz respeito ao anúncio da vaga. Então, para atrair, né, um candidato potencialmente qualificado e capaz de ocupar o cargo dentro da organização, eu preciso anunciar essa vaga. E eu vou anunciar essa vaga no local, né, aonde essas pessoas circulam, né? Então, eu preciso fazer com que essa vaga ela fique visível, né, que a pessoa conheça acerca dela. E a gente pode usar 3 tipos de recrutamento: o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Então, o nome ajuda a gente a pensar, né, em cada um deles aí, a que ele se refere. E para falar deles, nós vamos falar então das vantagens e das desvantagens que cada um tem. E a organização pode, então, decidir, né, dependendo do tipo de vaga, utilizar o recrutamento interno, utilizar o recrutamento externo ou então utilizar o recrutamento misto. Então, vamos ali ao quadro, porque quando a gente fala do recrutamento interno, o nome também ajuda a gente a pensar, é interno a quê? É interno à organização. Então, se eu estou divulgando essa vaga, se eu faço recrutamento interno, eu estou divulgando ela internamente, eu estou divulgando dentro da empresa, para que as pessoas que já trabalham naquela organização possam ter a oportunidade de se candidatar a ela. Voltando então ao quadro, quais são as vantagens? A proximidade, a economia, a rapidez. Proximidade do quê? Proximidade do candidato, né? Então, eu estou mais próximo ali, porque ele já está ali dentro da empresa. É econômico e rápido, uma vez que eu não vou lançar a mão de fontes de recrutamento externas, né, que podem ter um custo, e também é mais rápido. E essa rapidez também pode gerar economia, né? Porque enquanto eu não tenho essa vaga preenchida, possivelmente a minha produtividade da minha empresa, ela cai, né? E se cai, isso pode refletir também no meu retorno financeiro, né? Naquilo que eu consigo ali de faturamento na empresa. Então, pode impactar negativamente o faturamento enquanto essa vaga, né, não é preenchida. Voltando ao quadro, então, também reflete numa questão de economia. O candidato, uma outra vantagem é que o candidato é conhecido e conhece a empresa, né? Então, a gente já conhece o candidato, muitas vezes já tem algumas informações. Se eu faço, por exemplo, uma avaliação de desempenho, já tenho informações a respeito do desempenho, já tenho informações a respeito do currículo dele, né, dessa pessoa, dos treinamentos que já fez. E ele também conhece a empresa, então isso também é interessante, né? Então, voltando ali, melhora a motivação, por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando dentro da organização, elas se sentem valorizadas, né? Porque está sendo dada a ela uma oportunidade de desenvolvimento de carreira. Agora, também existem algumas desvantagens no recrutamento interno. A falta de renovação de ideias é uma desvantagem, né? Então, eu não estou trazendo ninguém de fora, né, com ideias novas. E a dificuldade, muitas vezes, da área de liberar o colaborador. Por quê? Né? Porque ele já está lá dentro da empresa, o gestor dele vai ter que liberar ele, né? E o gestor vai ficar desfalcado. Então, às vezes, o gestor não quer, né, liberar também, não quer perder aquele funcionário que é muito bom, tá? Então, isso pode ser uma desvantagem também, essa dificuldade, né? Então, ali no quadro, a gente vai ver o outro tipo de recrutamento, que é o recrutamento externo. Então, onde que eu vou buscar, né, atrair pessoas para poder ocupar aquela vaga? Então, externamente, né? Externamente é fora da empresa. Então, a vantagem é a renovação de ideias, estou trazendo pessoas de fora, com ideias diferentes. Uma melhor adequação, muitas vezes, ao atendimento do perfil da vaga, né? E quando as vagas são para atender áreas novas, né? Eu não tenho ainda nenhuma competência ali dentro da empresa, né? Para essa nova área, eu vou ter que contratar alguém de fora. Bom, mas tem desvantagens também. Quais são elas, né? Então, a desmotivação é uma.
que as pessoas podem não se sentir ali, então, dentro da empresa valorizada, não deu oportunidade para elas, né? Foi procurar alguém de fora. O aumento do custo operacional, porque vai envolver esse anúncio fora, né? Muitas vezes eu vou ter que pagar para poder anunciar essa vaga em algum lugar, né? Ou para buscar em algum banco de talentos de fora, ou até mesmo em função do tempo, né? Que é um pouco mais demorado, né? Então, vou ter que anunciar, vou ter que esperar as pessoas se candidatarem, e isso tem um tempo, né? Que pode ter um impacto ali também econômico para a empresa. Voltando ao quadro. Então, era mais demorado e tem maior chance de erro quanto às expectativas, né? Porque aquela pessoa ela ainda não conhece o ambiente daquela organização, não sabe como que é o trabalho ali. Então, isso pode ter uma maior chance aí de não atender as expectativas dela. Bom, mas também a gente pode ter o recrutamento misto, né? Então, lá no quadro, recrutamento misto, o que é misto? Misturar essas duas, recrutamento interno e recrutamento externo. Então, no recrutamento misto, a empresa ela vai lançar mão dessas duas formas simultaneamente. Então, eu vou anunciar a vaga tanto externamente quanto internamente, tá? Então, esse é o recrutamento misto. Veja que a gente está falando aqui de recrutamento, né? Então, só estou fazendo isso para atrair os candidatos, ainda não estou selecionando nem contratando. Voltando ali no quadro, então, eles vão passar pelo processo todo, né, juntos, tanto o interno quanto o externo. É recomendado quando eu preciso preencher a vaga com certa rapidez, né? Porque quanto mais pessoas eu tiver, melhor vai ser para eu conseguir preencher essa vaga. E de acordo com o que a Venato, o ideal é que cerca de 10 a 20% das vagas sejam preenchidas por pessoal externo, para que eu possa ir sempre ali renovando, né, o quadro de colaboradores, nesse sentido de trazer ideias novas. Bom, vamos lá no quadro novamente, falar do planejamento do processo de agregar pessoas. Para um processo, né, de recrutamento e seleção que gere resultados satisfatórios, é preciso planejar e definir etapas do processo, tá? Então, esse resultado satisfatório é eu ter, né, o melhor colaborador ali trabalhando na organização. Então, como que se inicia, né, o processo? Quando uma vaga é aberta para aumentar o quadro de colaboradores, ou também quando eu tenho que substituir um colaborador que foi promovido, demitido, transferido. Então, veja que esses dois motivos aqui, eles podem ser antecipados. Eu posso prever, estimar, né? Então, é muito importante que eu planeje como que eu vou fazer, né, para poder, que fonte de recrutamento que eu vou usar, que tipo de recrutamento que eu vou fazer para os tipos de vagas, né, que eu já tenho dentro da organização. Mas nem sempre é possível, né, fazer esse planejamento com antecedência. Então, ali no quadro, o planejamento é o ideal, mas nem sempre é possível. Às vezes vão ter situações em que eu vou ter que contratar de uma forma emergencial, uma situação imprevisível, né? Uma perda inesperada de um funcionário, demandas que precisam ser atendidas com urgência. Agora, na pandemia, né, muitos setores aí do comércio precisaram contratar muitas pessoas emergencialmente para dar conta, né, de novas formas de atendimento ao consumidor, então, das vendas online, de separar a mercadoria, distribuir essa mercadoria. Então, veja, uma situação que não era prevista. E também tem ainda, em situações emergenciais, né, as situações que, ali no quadro, que levem ao cumprimento de obrigações legais. Então, às vezes, eu posso ter algum caso específico, né, quando a legislação determina que a organização contratem, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, para compor cotas de minorias, ou então uma responsabilidade técnica, né, que passa a ser exigida, então tem que ter um profissional ali habilitado. Geralmente, nessas obrigações legais, até o governo dá aí um tempo, né, para a empresa se adaptar, mas é algo que foge do planejamento também. Então, existem essas possibilidades, né, da empresa precisar realizar recrutamento. Técnicas de recrutamento. Vamos falar das técnicas de recrutamento, e essas técnicas, elas podem também variar de acordo com, e vão variar de acordo com o tipo de recrutamento que eu vou fazer. Então, existem técnicas que são mais adequadas para cada tipo de recrutamento. Então, vamos ali ao quadro. O recrutamento interno, que é aquele que eu vou fazer dentro da organização, eu posso lançar mão de vários tipos de formas, né, de divulgação na organização. Mas as mais comuns são o quê? Quadros de avisos, né? Então, veja que eu posso colocar, né? Eu vou ter que divulgar essa vaga. E sempre lembrando assim, olha, se eu estou querendo atrair, né, um candidato, eu vou, então, divulgar essa vaga onde ele possa visualizar.
Então, dependendo do tipo de vaga, não adianta, por exemplo, eu mandar por e-mail, né? Se a pessoa não tem acesso, não trabalha, né, com e-mail ou tem acesso ao computador no trabalho dela rotineiro. Então, às vezes é uma função mais operacional, né, e que ela não utilize ali uma função mais técnica, né, não necessariamente operacional, mas uma função técnica também, que ela não utilize esse recurso no dia a dia. Então, o melhor, né, é eu colocar em locais onde ela circule. O quadro de aviso, muitas vezes, é interessante, porque eu posso colocar ele perto, por exemplo, do cartão ponto, né, do relógio ponto, e ali todo mundo circula, numa área de café, né, então eu tenho que colocar no local mais adequado. E também posso utilizar essas formas, né, de divulgação simultaneamente, combinadas. Então, voltando ali no quadro, eu também posso utilizar um banco de talentos, né, às vezes eu tenho o banco de talento da empresa. Então, ela tem informações ali da avaliação de desempenho, né, das informações desse colaborador. Então, eu posso ir lá, né, e pesquisar nesse banco de talentos quais são aquelas pessoas que poderiam ter perfil para preencher aquela vaga. Voltando ali ao quadro, a gente pode ter alguma comunicação dirigida, interna, que pode ser através do e-mail, né? Uma divulgação em periódico, às vezes a organização tem uma revista, que pode ser física ou eletrônica, né? Essas divulgações periódicas que faz, e reunião específica. O gestor ele pode se reunir, né, com a sua equipe para divulgar aquela vaga. Mas veja que tudo isso precisa ser planejado e as pessoas precisam estar preparadas, né, para utilizar essas fontes de recrutamento também. Então, dentro do processo, ela precisa saber o que ela vai fazer. Uma vez que ela viu a vaga, como que ela vai se recrutar para aquela vaga? O que ela tem que fazer? Né? Aonde que ela faz isso? Com quem que ela fala? Se é interno, ele possivelmente vai ter que em algum momento conversar com o gestor dele, para informar o gestor que ele está participando desse processo. Em que momento que ele faz isso, né? Então, tudo isso precisa ter um preparo também das pessoas ali que vão utilizar, vão se servir desse processo. Bom, lá no quadro a gente vai ver que existem também fontes de recrutamento externo, né? Então, o externo é quando eu vou buscar esse colaborador, esse futuro colaborador fora da organização. Então, para preencher a vaga, realizando o recrutamento externo, as fontes são múltiplas e variadas. Eu posso, né, ter a apresentação espontânea, então o candidato ele vai lá e se apresenta espontaneamente através dos canais disponibilizados pela organização. Então, a gente pode ter, por exemplo, no site da empresa, né, o famoso ali Trabalhe Conosco, botãozinho lá. Às vezes ela tem um site que ela nem faz venda, né, mas é um site institucional, a gente entra lá. Muitas vezes tem o Trabalho Conosco, que é esse local onde a pessoa ela pode se candidatar a uma vaga que já está ali em aberto ou até uma vaga futura. Às vezes eu nem tenho a vaga ainda, mas eu deixo ali disponível para que as pessoas possam, então, incluir as suas informações, né? Informações básicas, posso colocar um formulário para ela preencher ali. E com isso eu já vou montando esse banco, né? Para quando eu necessitar de um colaborador, eu posso utilizar esse banco, acessar esse banco para poder convocar essas pessoas para participar do processo de seleção. Então, ali no quadro, também indicação de funcionários. Então, a política da empresa deve estar clara e o perfil da vaga também para não gerar insatisfação. Então, o que significa isso, né? Porque a indicação, ela pode existir, mas ela deve fazer parte da política, né? Da política de recrutamento e seleção daquela organização. E as pessoas precisam saber disso, elas precisam conhecer. E uma outra questão é que, assim, é preciso estar bem claro o perfil da vaga, porque senão o colaborador ele indica alguém achando que aquela pessoa vai ser contratada, mas às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquela vaga que está sendo divulgada, ela não tem os requisitos necessários, mínimos, para o preenchimento da vaga. Então, isso também pode gerar desmotivação. E também deixar muito claro que a indicação é uma parte do processo, não é porque indicou que já contratou. Né? Então, a indicação é uma fonte de recrutamento e precisa estar claro essas regras. Serve qualquer indicação? Pode ser amigo, pode ser parente, né? De que grau de parentesco? Tá? Então, isso também precisa estar bem claro. Bom, então ali no quadro, a gente vai ver que existem outras fontes, né, de recrutamento externo. Uma delas é a consultoria, é uma das fontes mais usadas. O candidato envia seu currículo para uma consultoria, que é uma empresa especializada em realizar a seleção de pessoal. Então, eu posso, né, mas isso vai ter um custo, obviamente, lançar mão desse recurso, contratar uma empresa externa, né, que faz recrutamento e seleção de pessoal. Muitas vezes essa empresa já tem ali o seu banco também de currículos e isso pode facilitar, né, o processo.
Ainda nós temos ali no quadro as redes sociais, que está sendo muito utilizado, né, que tem um amplo uso, é praticamente indispensável, as vagas chegam de forma rápida, né, para um grande número de pessoas e assim a divulgação se torna ágil. Então, eu consigo pulverizar essa informação de uma forma muito ágil e muito rápida. Bom, de qualquer maneira, né, que eu vá divulgar essa vaga, eu preciso tomar cuidados nessa forma de divulgação. Qual informação que eu vou estar divulgando, né? Então, também tomar cuidado com os aspectos legais, né? Quais são os requisitos ali que eu posso pedir ou não, tá? E que eu posso, então, divulgar também na divulgação da vaga. Ainda tem outras fontes de recrutamento externo, né? Que são as próximas aí no quadro. Nós também vamos ter, por exemplo, um intercâmbio com outras empresas, a troca de currículos entre empresas próximas umas das outras ou empresas que participam de grupos de RH. Essa fonte de procura de profissionais não é usada em larga escala, né? Mas ela existe, porque os profissionais de recursos humanos, eles costumam criar uma rede, né, de relação entre eles e de trocas também. Não só, né, de trocas aqui de currículos, mas de experiência, de se encontrar para poder pensar nos temas, né, que eles precisam estudar e se desenvolver. E também nessa troca, nessa ajuda também no caso da busca, né, e de fontes de recrutamento, de divulgação de vaga também. E também, né, uma outra fonte que é muito usada para estagiários, né, para contratar estagiários, que é essa que está ali no quadro, que é o convênio, o contato e convênios com escolas e universidades. Então, é uma opção, né, de recrutamento de estagiário. Vou divulgar essa vaga, né, nas universidades. Então, essas são as fontes aí de recrutamento que a empresa pode lançar mão. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa que comercializa eletrônicos e games, administrada pelo Seu Rui, né? Ela comercializa, então, eletrônicos e games importados. Então, vamos lá no quadro. Bom, o Seu Rui, da empresa Empório Urbano, ele está há 8 anos no mercado e a empresa, né, conta então com 35 colaboradores. E veja que ele tem colaboradores, né, em diferentes áreas. Ele tem pessoal mais operacional, ele tem pessoal administrativo e ele tem pessoal gerencial. Então, entregador, estoquista, vendedor, gerente, pessoal administrativo. Então, ele tem uma diversidade aí de tipos de vaga, né, de tipos de vaga. Então, até hoje, a diretoria ela não pensou em desenvolver uma estrutura de gestão de pessoas. Ela faz uso apenas dos serviços prestados de um escritório contábil terceirizado, que realiza todas as rotinas de contratação, de demissão de pessoal, que gera folha de pagamento após a conferência do cartão ponto. Então, isso é muito comum, né, de acontecer. As empresas pequenas, né, iniciantes também, elas se preocupam muito com essa parte, né, burocrática, das obrigações legais relacionadas à contratação, por exemplo, demissão e pagamento do pessoal que trabalha com ela. Bom, ok, isso, né, é legítimo, vou lá, contrato, passo isso, né, terceirizo isso lá para um contador que vai fazer isso, que é essa parte burocrática, né, que a gente chama de departamento pessoal. Só que mesmo, né, quando eu terceirizo, mesmo que seja, né, uma atividade especializada, porque ele precisa ter um conhecimento especializado para fazer isso, de legislação e tudo mais, o gerenciamento disso deve sempre ficar com a empresa. Ele não é terceirizado. Então, veja que essa parte da contratação, né, recrutamento, seleção, contratação e mesmo da remuneração, ela não é só cumprir, né, essas exigências legais e fazer o aspecto mais operacional, as atividades mais operacionais disso, mas que tem toda uma parte gerencial que diz respeito à tomada de decisão, planejamento, né, que deve estar a cargo ali do Seu Rui da Empório Urbano. Então, vamos lá no quadro. É natural que pessoas, né, elas se movimentem dentro da empresa. Elas podem ser promovidas, a vaga vai ficar em aberto para reposição, outras saem em busca de novas oportunidades, né, e novos colaboradores assumem a vaga. Então, também, em empresas menores, às vezes isso vai acontecer, né? As pessoas vão sair e buscar outras oportunidades, porque ali ela chega até um determinado limite que ela tem para o desenvolvimento da carreira dela. Mas isso é natural, então isso vai acontecer em algum momento. Então, voltando ao quadro, o Seu Rui precisa ficar atento. Por que ele tem que recrutar, né? Porque em algum momento ele vai precisar repor ali alguma vaga.
para o seu Rui, da empresa Empório Urbano, que está estruturando a gestão de pessoas, o que é preciso saber, né? Então, o desafio é como organizar o recrutamento da Empório Urbano e realizar essa movimentação de maneira estruturada e planejada, né? Então, se é estruturada e planejado, preciso pensar antes, né? Antes de fazer a ação. E estruturado, eu preciso pensar qual que é a estrutura que eu vou adotar. Então, voltando ali no quadro, resolvendo. Deve-se recrutar sempre, né? Deve-se recrutar sempre que há a necessidade de contratar um profissional, né? Então, sempre que eu precisar contratar um profissional, eu vou precisar recrutar. É preciso atrair pessoas interessadas em trabalhar na empresa, né? Então, o recrutamento ele se faz toda vez, o seu Rui precisa entender isso, toda vez que ele precisar repor alguma vaga. Ali no quadro, ainda resolvendo, ajudando o seu Rui aqui a resolver. E o recrutamento, por que ele é importante, o seu Rui precisa fazer ele? Porque eu tenho que ter uma variedade de pessoas para passar a etapa de seleção e entrevista. Então, veja, eu preciso primeiro, né, ter essa quantidade de candidatos para depois, né, passar a seleção. Tá? Então, veja que eu tenho que ter tempos, né? Eu tenho que ter aqui uma pausa, um intervalo, né, entre o recrutamento e a seleção. Tá? Então, voltando ali no quadro, sendo assim, é interessante utilizar estratégias que possam abranger o maior número de profissionais possíveis para iniciar a triagem e passar para essa próxima etapa, que vai ser a etapa, então, de seleção, né? Então, veja que o seu Rui, ele pode, né, pensando aí, ele vai ter que pensar a respeito dos tipos de vaga que ele pode, né, para ele atrair o maior número possível de candidatos, dependendo da vaga, ele pode fazer isso utilizando o recrutamento interno e o recrutamento externo, então fazer isso, né, do recrutamento misto. E isso também dá oportunidade para ele poder oportunizar para essas pessoas que trabalham na empresa dele o desenvolvimento de carreira, né? Então, essas pessoas poderem mudar de área, né? Poderem se desenvolver ali dentro da carreira, dentro da própria organização. Então, o seu Rui deve, né, refletir sobre isso, pensar, tomar algumas decisões e estruturar esse processo para que, quando ele for necessário, ele já tenha, né, isso estruturado para orientar as ações dele. Processo de seleção de pessoal. Vamos falar acerca da seleção, né? Então, ali no quadro, a gente vai ver aqui uma imagem que ela vai nos ajudar a pensar nesse processo de seleção, né? Por quê? É um funil. Então, é bem isso, né? A seleção eu vou afunilar. No recrutamento, eu vou atrair o maior número possível de candidatos. E daí, na seleção, eu vou afunilando até chegar na quantidade de candidatos necessárias para o preenchimento da vaga, né? Então, pode ser uma vaga, 2 vagas, né? Então, eu vou afunilando. Então, veja, selecionando. Então, de acordo com o Chiavenato, a seleção é um processo decisório. Então, veja, é um processo de decisão. E essa decisão deve ser baseada em dados confiáveis, tá? Então, em dados confiáveis, para agregar talentos e competências capazes de contribuir ao longo, né, ao longo prazo para o sucesso da organização. Então, veja, não é somente para poder resolver uma questão pontual, né, um problema pontual. Então, uma pessoa saiu, né, tem que preencher essa vaga, eu tenho que resolver essa questão pontualmente. Sempre que eu vou fazer isso, eu devo pensar no futuro também. Então, essa pessoa que está vindo para a empresa, ela vai, né, agregar aqui nesse momento e também vai ter condições, né, de poder ajudar a organização a atingir esses objetivos estratégicos de longo prazo. Isso também tem que pensar. E se é uma tomada de decisão, eu vou tomar essa decisão baseado em dados, baseado em informações, e essas informações têm que ser confiáveis. Então, eu preciso buscar essas informações que possam ser confiáveis e aonde eu posso me basear a tomada da minha decisão a respeito de quem que então vai trabalhar na organização. Então, internamente, eu posso me servir de informações, por exemplo, acerca do perfil dessa vaga. Eu tenho lá as informações da descrição do cargo, do perfil da vaga, para eu saber o que eu preciso agora e para o futuro. Bom, mas e do candidato? Então, vamos lá no quadro. Existem algumas técnicas de seleção que a gente pode utilizar para poder buscar essas informações que a gente não tem.
Uma delas é o currículo, né? O currículo é um catálogo, funciona como um catálogo, é um documento, né? Um portfólio do candidato. Então, quais são as informações que a gente pode colher no currículo, né? Que a gente pode ter ali no currículo? No currículo deve ter os dados pessoais, né, o nome da pessoa, e nesses dados pessoais eu devo ter informações de como entrar em contato com essa pessoa, telefone, e-mail, né? O objetivo, né, qual que é o objetivo desse profissional, o objetivo profissional dele, quais são as qualificações que ele já tem, a sua formação escolar, a experiência, né, outros cursos desenvolvidos. Então, a escolha do currículo do candidato, que mais se aproxima dos requisitos e competências necessárias para o cargo, será durante a seleção. Tá? Então, ela não é uma etapa que vai ser feita no processo de recrutamento. Então, eu tenho que ter esse intervalo de tempo entre receber essas informações que podem vir no currículo, podem vir numa ficha que está lá no site da empresa, né? Então, o currículo também ele pode ter diferentes formatos. Veja, na área acadêmica, a gente tem um formato bem específico, que é o currículo Lattes. Então, ele é bem diferente, né? Ele tem bastante informação diferente, por exemplo, de um outro currículo que se usa normalmente nos outros tipos de organizações, né, que não é uma organização acadêmica, para um trabalho acadêmico. Então, veja, o currículo também pode ter, né, outros formatos. O importante é que ele traga informações que são necessárias para eu poder avaliar se aquele candidato ele tem os requisitos para o preenchimento daquela vaga. Ele vai entregar o currículo, na seleção eu vou fazer a análise desse currículo. Então, eu vou fazer uma checagem entre o perfil da vaga e esse currículo que ele entregou. Uma outra técnica que é muito utilizada e que é utilizada, por exemplo, depois da análise do currículo, é a entrevista. Então, vamos ali no quadro. A entrevista ela é muito utilizada no sentido de ser utilizada em várias etapas do processo de seleção. Ela pode ser utilizada agora logo após a análise do currículo, né? Porque o currículo é um documento, né? E o documento, o papel, a gente diz que ele aceita qualquer coisa, né? Então, a gente pode colocar o que a gente quiser lá. Mas como que eu vou, né, verificar se realmente aquela pessoa ela tem aqueles requisitos? Então, eu preciso da entrevista para colher outras informações, para checar aquelas que estão no currículo, algumas dúvidas que eu tenha ficado e para checar outras informações também. Então, voltando ali no quadro, que o currículo não dá conta, né, de comportar. A entrevista, ela tem um papel de destaque na seleção. Ela permite esse contato direto com o candidato, podendo conhecê-lo melhor. Então, existem 4 tipos, né, de entrevistas aí que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma entrevista totalmente padronizada e quando ela é totalmente padronizada, ela é padronizada nas perguntas e nas respostas. Eu posso fazer uma entrevista padronizada somente nas perguntas, um roteiro de perguntas, uma entrevista livre ou não diretiva, né, onde eu vou pedir para a pessoa falar o que ela quiser ali, né, ou uma entrevista por competência. A entrevista por competência, ela vem sendo também muito utilizada porque eu vou, né, na entrevista por competência, também avaliar se aquele colaborador, aquele futuro, né, o candidato ali, ele tem as competências necessárias. Lembrando que a competência é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Então, no currículo dele, eu já pude verificar se ele tem o conhecimento, às vezes se ele tem habilidade, né, se ele então já colocou esse conhecimento em prática, mas e a atitude, né? A atitude fica difícil a gente avaliar somente pelo currículo. Então, normalmente, numa entrevista por competência, a gente vai avaliar essa atitude através de perguntas, né, que a gente vai lançar para esse candidato, mas não de algo que ele vai fazer, como que ele agiria no futuro. A gente sempre vai perguntar de alguma coisa que ele já fez no passado, né? Então, se eu quero saber se ele é uma pessoa organizada, né, então eu vou lançar alguma pergunta que ele vai ter que me explicar alguma situação que ele já se envolveu, o que ele fez, né, e qual foi o resultado que ele alcançou. Assim, eu consigo ir avaliando, né, se ele tem aquelas competências necessárias. Então, ali no quadro, ainda falando da entrevista, a gente tem alguns prós e contras, né? Os prós, as vantagens é que eu tenho esse contato direto, né, me permite conhecer essas diferenças, avaliar a reação do candidato. Agora, os contras é que é uma questão, né, de percepção. Então, envolve, né, questões subjetivas, me dá uma margem para erros, é difícil de comparar, muitas vezes, o candidato com o outro. E o entrevistador ele tem que estar muito bem preparado, né, para fazer a entrevista. Mas, mesmo assim, a entrevista é muito utilizada, né? Então, ela é utilizada, pode ser utilizada depois da avaliação do currículo. E a entrevista, ela também vai ser utilizada numa etapa final, porque quem vai decidir quem vai ser contratado não é, né, alguém do RH, não é o contador,
não é, né, uma empresa terceirizada, um profissional terceirizado que eu contratei para vir me ajudar nesse processo. É o gestor daquela pessoa. Então, o gestor, ele precisa minimamente, né, ter um contato ali com aqueles possíveis candidatos para ele poder fazer essa escolha final. Então, normalmente se faz, né, uma entrevista final com o gestor daqueles candidatos que foram passando pelo processo de seleção. Uma outra questão importante é que eu preciso também definir quais dessas etapas elas serão eliminatórias. Bom, mas eu também posso lançar mão de outras técnicas aqui, né? E uma delas é a dinâmica. Então, vamos ali no quadro. A dinâmica é uma técnica lúdica, né, que visa colher dados comportamentais. Então, veja que também eu consigo avaliar, muitas vezes aqui, a questão da competência, né? Porque a dinâmica como uma atividade lúdica, que eu vou colocar ali, né, eu tenho que ter um volume de pessoas, não vou fazer com uma pessoa só, mas um volume de candidatos, e eles, então, vão participar de uma experiência vivencial. Então, é muito mais fácil, né, a pessoa se comportar de uma forma mais espontânea, muitas vezes aqui na dinâmica, do que na entrevista, por exemplo. Então, voltando ali no quadro, então, comportamentais, né, potencialidades, dificuldades do candidato. O objetivo é identificar como que as pessoas, elas se comportam em grupo, além de ganhar tempo, uma vez que o número de candidatos é geralmente maior do que a quantidade de vagas, né? Então, consigo avaliar vários candidatos ali de uma vez só. Então, veja que, assim, no processo de seleção, como eu tenho que ter dados confiáveis, o que eu vou fazer para obter esses dados confiáveis? Eu vou usar uma série de técnicas que vão me trazer dados que eu vou, então, agregando, né, que eu vou analisando, que eu vou relacionando para que eu possa tomar essa decisão. Então, o melhor é nunca usar somente uma técnica, né, somente fazer a análise do currículo, ou uma entrevista, né? Mas lançar mão de algumas técnicas. Além dessas, eu posso ter, por exemplo, testes, né? Que podem ser testes psicológicos, testes de personalidade, mas também testes de conhecimento, né? Então, às vezes, eu preciso ali fazer um teste de conhecimento para ver se a pessoa realmente ela tem aquele conhecimento necessário, né? Para aquela função que ela vai exercer dentro da empresa. Resultados da seleção de pessoal. Bom, a gente já pode pensar, qual que é o resultado da seleção, né? O resultado da seleção, a gente poderia pensar, bom, é preencher a vaga, é ter o melhor candidato ali selecionado e contratado no preenchimento daquela vaga. Mas será que é só esse, né, o resultado? Como que a gente pode avaliar um resultado de um processo de seleção? Vamos lá no quadro. Então, como identificar, né, se foi eficaz o processo de recrutamento e seleção? Bem como a escolha dos métodos e técnicas utilizadas. Então, aqui já vai, né, uma outra questão, que é, eu não vou somente avaliar se eu contratei o melhor profissional, mas eu vou avaliar também todo o processo. Será que essa forma que eu fiz, né, de recrutamento e as técnicas que eu usei também para a seleção, elas foram mais adequadas? E eu preciso estar sempre fazendo essa avaliação para corrigir, né, eventuais erros, né, para ir melhorando o processo a cada vez. Então, essa etapa ela é importante. Voltando ali no quadro, ter contratado os melhores talentos, pessoas, né, e se foi utilizado o mínimo de recursos, de esforço e de tempo. Então, também, esse melhor processo é aquele onde eu vou ter melhor produtividade, utilizar menos recursos, né? Então pode ser recursos materiais, recursos financeiros e o recurso do tempo, né? Porque a gente sabe que aqui o tempo é importante, porque enquanto eu não preencho a vaga, está lá, né? Aquele trabalho, ele não está sendo feito da maneira mais eficiente, né? E com o melhor resultado possível. Voltando ali no quadro, não é apenas, né, o pessoal do RH que ele participa da realização do processo. Supervisores, gerentes de áreas e até colaboradores, eles tanto participam do processo de recrutamento e seleção, quanto também depois do processo de avaliação do resultado, né, desse recrutamento e seleção. E como que eles participam, né, do recrutamento e seleção? Bom, eu posso, então, envolver o gestor da área, o gestor direto daquela pessoa vai estar envolvido, porque ele é que vai tomar a decisão final, mas ele também pode estar envolvido, e as outras pessoas da área dele, até mesmo na definição de quais são as técnicas que seriam melhores utilizadas para avaliar, né, se aquele candidato ele tem os requisitos necessários
para ocupar aquela vaga. Então, às vezes eu posso, né, ter que fazer um teste, por exemplo, né? E esse teste é um teste que envolve questões técnicas da atividade que ele vai realizar no dia a dia do trabalho dele. Vamos supor que ele vai trabalhar na área financeira e ele precisa fazer cálculos, ele precisa utilizar muito bem a planilha de Excel. Então, eu sou da área de recursos humanos, né? Então, eu não sei que tipo de teste que eu poderia aplicar, né, para poder, então, avaliar se aquela pessoa tem aquela habilidade. Ou, então, um estudo de caso, né, onde ele vai ter que aplicar aquele conhecimento que ele vai ser necessário no dia a dia. Então, eu preciso da área técnica ali para ajudar a construir isso, né, e depois até para avaliar também as respostas, o tempo, né. Então, essa área ela vai estar sempre muito envolvida. Bom, então ali no quadro a gente vai ver que os resultados da seleção, quando realizada com sucesso, ela vai trazer vantagens econômicas, além de incrementar a produtividade. Por meio do quê, né? Da adequação do colaborador ao cargo e, consequentemente, a satisfação, a rapidez em se adequar e ajustar às novas funções. Então, como que eu posso ir avaliando isso, né? Depois que o colaborador for contratado, eu fazer esse acompanhamento. Normalmente se faz um acompanhamento aí no tempo de experiência, né? Então, geralmente, os 3 meses iniciais, eu vou acompanhar mais de perto, fazendo uma avaliação, entrando em contato com esse colaborador, entrando em contato com o gestor, para ver se está tudo ok, né? Se a pessoa está se adaptando. Então, quanto melhor ela se adaptar, mais rapidamente, né? Isso indica para mim, né, que esse processo foi feito de uma maneira adequada. Então, veja que é importante também que eu tenha algumas informações, né, que vão me servir de indicação, de indicador, tá? Para avaliar o processo de recrutamento e seleção. Bom, ali no quadro, o resultado da seleção o que ele vai trazer, né, de benefício? O melhor do potencial intelectual, com a escolha sistemática dos melhores candidatos. Quando eu vou fazendo isso sistematicamente, eu vou melhorando, né, de uma forma geral, o meu quadro de colaboradores. Então, essa importância também de eu avaliar esse resultado da seleção. Voltando ali no quadro, um outro aspecto é a estabilidade no trabalho, a redução da rotação de pessoal. Então, essa rotação de pessoal é o turnover. Então, veja, a rotatividade também é um indicador, né, uma informação importante da área de gestão de pessoas, que a gente deve acompanhar. Então, nesse período de experiência, houve muita rotatividade? Está acontecendo muita rotatividade no período de experiência? Então, isso pode me indicar que algo do processo de recrutamento e seleção não está adequado. A gente não está conseguindo selecionar bem os candidatos. Voltando ao quadro, um maior rendimento no trabalho, né? Porque se a pessoa se adapta e não tem, né, essa rotatividade, consequentemente eu vou ter um melhor rendimento no trabalho. E melhores relações interpessoais também no ambiente corporativo, né? As pessoas se sentem mais, a própria equipe que aquela pessoa vai trabalhar, ela também vai se sentir mais satisfeita e a pessoa também é menos insegura, né, se eu contratei de uma forma adequada. Ainda ali no resultado, né, da seleção, uma redução, por exemplo, da necessidade de treinamento, né, para o desenvolvimento dos cargos. Então, veja como que isso é importante também. Deixando esses recursos financeiros e de tempo para serem investidos em outras áreas. Então, esses elementos, quando eles vão sendo somados, eles se constituem um dos melhores meios de avaliar e controlar o resultado do sistema de recrutamento e seleção de recursos humanos. Então, é muito importante que eu faça esse acompanhamento, que eu avalie, né, essas informações para ver o que precisa ser ajustado. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano, né, que é a empresa do seu Rui, a empresa que comercializa eletrônicos e games importados, e ele está aí às voltas com o plano de seleção. Então, vamos lá no quadro. Bom, então, a Empório Urbano, ela precisa estabelecer como ocorrerá a seleção que vai trazer subsídios para a decisão de contratação de seus futuros funcionários. Então, a empresa ela tem uma baixa rotatividade, né? Então, turnover é a rotatividade, e ela não tinha visto essa necessidade de fazer uma descrição, né, do processo de recrutamento e seleção até o momento, pois o proprietário normalmente contrata seus colaboradores por meio de indicação, o que é bastante ocasional, né? Então, ocasionalmente, quando ele precisa contratar alguém, o que ele faz? Ele pede indicação para um colaborador.
Mas veja que isso pode ser aí uma falha, né, muito grande nesse processo, porque a indicação ela é uma fonte de recrutamento, ela não deve ser, né, o processo em si de contratação. E às vezes é uma falha porque o gestor ele faz isso, ele pede uma indicação, alguém indica ali uma pessoa, a pessoa vem, ele conversa e já contrata. Então, ele queima ali várias etapas, ele corre um risco muito grande, né, dessa contratação ser ineficaz. E dele também, né, não só ineficaz porque a pessoa não fica, não vai se adaptar, não é o colaborador ali adequado, quanto ele perde a oportunidade, né, de ter outras pessoas que ele poderia avaliar e escolher, né, de uma forma melhor. Então, o seu Rui ele deve entender que a indicação ela pode ser uma política adotada pela empresa, mas para o processo de recrutamento. Então, quais são os desafios ali do seu Rui? Bom, como será essa etapa da seleção, né? Então, ele tem que pensar, levantar essas questões, né, para ele se interrogar aí de como que ele vai fazer, quais serão essas etapas da seleção, quais os métodos, né, e técnicas que ele vai utilizar, como que ele vai escolher entre os currículos recebidos, como escolher a entrevista mais eficaz. Veja que são várias questões que ele está levantando, né, é importante que ele levante, porque isso, né, mostra que ao respondê-las, né, ele vai conseguir ali ter bem estruturado o processo dele. Então, vamos lá no quadro. Outras aqui, né, questões, então, como definir a dinâmica de grupo para a seleção? Nem sempre ele vai precisar utilizar uma dinâmica, né? Que critérios que irão permear a escolha de um candidato para a contratação? E qual o papel dos gestores e diretor na decisão da contratação, né? Então, veja, existe aí esse papel, né, do diretor e do gestor na decisão final. Então, ali no quadro, resolvendo, aqui ajudando o seu Rui a resolver, o processo de seleção envolve o uso de diversas ferramentas que o tornam mais assertivo e eficaz. Torna mais assertivo e eficaz quando a gente utiliza várias ferramentas, porque a gente vai ter um volume de informação não só maior, mas mais consistente, né? Mais confiável. Então, essas ferramentas que eu vou utilizar para obter as informações, para fazer essa investigação acerca do candidato. Então, ali no quadro, é importante lembrar que é necessário um planejamento das etapas, com a escolha das melhores ferramentas para atingir os objetivos propostos. Então, a ferramenta ela vai ser escolhida a partir do objetivo. Que objetivo que eu quero quando eu uso essa ferramenta? Por exemplo, o currículo. Eu quero ter as informações mínimas, né, do candidato para eu poder avaliar se ele tem esses requisitos que estão na minha descrição de cargos no perfil da vaga. Para que eu possa, então, fazer uma entrevista com ele. Não vou fazer uma entrevista com todo mundo, não vou fazer uma entrevista na hora que ele deixa o currículo, né? Porque não é o momento adequado, ainda não me preparei para essa entrevista, não pensei nas perguntas que eu poderia fazer, né? Então, vejo que eu preciso de ter um tempo, né, para poder fazer a leitura do documento que é o currículo e depois anotar, né, as informações que eu desejo levantar com ele para depois passar para a etapa seguinte. Então, voltando ali no quadro, é preciso pensar nessas etapas e pensar nas etapas também no sentido de quais são aquelas etapas que elas vão ser eliminatórias, né? Aonde que eu vou eliminar aqui alguns candidatos. A escolha do tipo de entrevista ou dinâmica de grupo, ela precisa atender às necessidades de preenchimento da vaga. Tá? Então, também, sempre eu vou avaliar de acordo com qual o objetivo, o que eu quero aplicar, utilizar essa técnica. E lembrando que a dinâmica, ela pode ser muito interessante, mas para isso eu preciso ter um volume de pessoas, né, para aplicar a dinâmica. E não só isso, né, eu preciso ter pessoas também preparadas para aplicar essa dinâmica e para avaliar os candidatos, né, observar e avaliar aqueles candidatos. Então, nem sempre, né, eu vou utilizar a dinâmica. Às vezes, se eu utilizo a análise do currículo, uma entrevista, às vezes, se houver a necessidade, um teste, né, de conhecimento e mais uma entrevista final com o gestor, isso já é suficiente. Bom, então, ali no quadro, a gente vai ver que a complementação dessas diversas ferramentas, ela vai aumentar a validade do processo nesse sentido, né, de que a gente vai ter um número maior de informações para basear a decisão. Então, preparar os entrevistadores, os avaliadores, para que todos tenham conhecimento dos critérios, né, que foram definidos. É necessário uma sensibilidade aqui também, né, uma percepção aguçada, um autoconhecimento por parte do avaliador, pois, do contrário, ele pode confundir o processo de seleção com gosto pessoal,
causando interferência no resultado final. Então, esse processo, né, é também importante que ele tenha mais de uma pessoa avaliando. Às vezes eu posso lançar mão lá de um profissional externo que vem me ajudar nesse momento, fazendo um recrutamento, né, fazendo uma entrevista, analisando o currículo, junto com o gestor, né, aplicando uma dinâmica. Mas é importante, né, ter ali uma opinião também diferente, né, uma percepção diferente para poder fazer essa checagem. Então, é interessante utilizar alguém externo, né, para ajudar e o gestor. Então, esse alguém externo pode ser externo à área, né? Então pode ser alguém da própria empresa, mas da área de gestão de pessoas, ou então um profissional de fora, que pode ser de uma empresa, né? Ou um profissional autônomo também. Então vale, né? Se a empresa não tem a viabilidade de manter uma estrutura, né, ali interna, ela pode então lançar mão da contratação desse profissional pontualmente, né? No momento de uma necessidade. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a interagir um pouco, né? E também mandar aí seus comentários, as suas dúvidas, através do chat. Para isso eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho eu retorno. Bom, voltando, nós temos aqui algumas participações. O pessoal de Baiti, aqui do Paraná, um abraço, pessoal de Baiti. Realmente, as contratações emergenciais, elas fogem do planejamento. Aqui em nossa cidade, quando iniciou-se a pandemia, a primeira ação foi reduzir a produção e demitir. Porém, o que vimos foi um boom do agronegócio e tivemos que contratar muito para retomar a produção. Inclusive, faltou matéria-prima para atender toda a demanda. Então, olha que interessante, né? Essa situação pegou todo mundo de surpresa, realmente, né? E essas previsões, estimativas, né? Elas ficaram aí muito prejudicadas. Então, veja que não, né? Que essa questão também da demissão, né, a decisão a respeito da demissão, ela é muito delicada, porque a empresa ela pode ficar desfalcada para poder, né, retomar ali quando a economia retoma, quando as atividades retomam, ela pode ter essa dificuldade também, né? Então, muito interessante essa observação que vocês fizeram. O pessoal de Suzano e São Paulo, né, de São Paulo, também está aqui participando. Obrigada pela participação. Fazendo a seguinte pergunta, né, bem interessante. Poderia dar um exemplo de quando seria válida a entrevista em grupo, né? Porque a gente pode fazer não só a dinâmica, né, que envolve as pessoas, né, dentro de um grupo, mas também a entrevista. Quando eu tenho um volume grande, né, de candidatos, quando eu tenho um volume grande de pessoas ali para serem selecionadas. Então, isso também vai me ajudar a dar agilidade ao processo. Tá? Então, nesse sentido, às vezes eu preciso contratar um volume muito grande de pessoas, então vou ter um volume muito grande de candidatos, e se eu fosse fazer isso individualmente, isso ia demorar muito tempo. Então, essa é uma possibilidade de utilizar, então, a entrevista em grupo. E o pessoal de João Pessoa, o correto é encaminhar às empresas o currículo Lattes ou um currículo comum? O Lattes, ele é usado especificamente na área acadêmica, então se eu vou trabalhar numa universidade, numa escola, né, muitas vezes se exige o currículo Lattes. Se não, eu vou usar o currículo comum, tá? Mas é bem interessante também avaliar o tipo de currículo de acordo com a área, né?
O pessoal de Ariquemes, né? Um abraço pessoal de Ariquemes. Redes sociais são instrumentos para avaliação no recrutamento? Bom, no recrutamento, a gente usa essas fontes como fontes para atrair as pessoas. Então, no recrutamento, pensa que eu estou divulgando a vaga. Então, sou eu que estou informando. Aqui, eu acredito que você pode estar pensando na questão da seleção, né? De eu usar as redes sociais para avaliar o candidato. Então, lembra só que o recrutamento eu estou divulgando, eu é que estou informando. Na seleção, eu que estou buscando a informação. Então, eu posso, né? Posso ir lá e olhar a rede social daquele colaborador, daquele candidato. A gente deve sempre tomar cuidado com as questões, por exemplo, de divulgação da vaga, com os aspectos legais, né? Do que eu posso exigir legalmente daquele candidato, tá? Então, às vezes, faixa etária, aparência, né? Isso legalmente não se pode exigir. Mas isso não quer dizer que as empresas muitas vezes não possam lançar mão desses critérios para poder fazer a avaliação, tá? Sem que isso esteja explícito, né? Então, ela pode, e muitas vezes usa, ela vai lá, né, e olha as redes sociais da pessoa que está se candidatando àquela vaga. Mas lembre-se que a gente não pode, né, não deve fazer uma análise parcial. Então, usar uma única fonte de informação. Por isso que é muito importante eu usar o currículo, entrevista, todas essas técnicas, né, que vão me garantir uma confiança maior na decisão que eu vou estar tomando, tá? Então, obrigada aí pela participação, muito bacana as perguntas que vocês fizeram. Entrevista de desligamento. Olha só, a entrevista aparecendo aqui no momento, né, que é um momento, a gente pode dizer, né, dos dois extremos aqui, né? Tanto da entrada da pessoa na organização, a entrevista pode ser utilizada lá na seleção, quando eu estou selecionando, né, as pessoas para entrarem na empresa, e aqui, né, no momento que a gente pode dizer assim, oposto, né, na saída, no desligamento, então no desligamento do colaborador. E veja, a entrevista, ela é um instrumento investigativo, né? Então, estou entrevistando, estou fazendo perguntas, estou colhendo informação. Então, por que será, né, que seria importante a gente investigar, né, colher informações nesse momento do desligamento? Então, vamos ali no quadro. O desligamento, né? Como entender a causa de rotação de pessoal? Então, a gente pode usar essa ferramenta para investigar isso. Por que será que na minha empresa eu estou tendo uma rotatividade muito grande de pessoas, de colaboradores? Bom, essa rotatividade, né, ela é medida por um indicador que a gente chama, que é um indicador da rotatividade ou turnover, né? Então, veja, todo indicador, né, ele vai estar ali expresso através de uma medida. Então, o número de pessoas que saíram e entraram da empresa num determinado período de tempo. Essas medidas, elas são importantes na gestão de pessoas para a gente poder fazer gestão. Então, vou analisar para poder tomar decisão. Então, quando eu olho para esse indicador, eu vou avaliar, será que ele está acontecendo porque é algo que é característico do meu setor, do setor onde a empresa atua, desse tipo de trabalho, né, executado também dentro dessa empresa, aqui da região onde a empresa está localizada? E também, né, eu posso ali dirimir essas dúvidas, né, através de uma investigação que eu posso fazer a partir da entrevista de desligamento também. Então, voltando ali no quadro, eu posso entender a partir da entrevista de desligamento como, né, o que está causando a rotação de pessoal. É importante entender porque ela influencia a moral da equipe, a percepção do cliente, né, de forma negativa e acarreta custos enormes à organização. Então, a rotatividade, ela pode influenciar a moral da equipe, porque as pessoas podem, né, que trabalham na empresa podem ficar desmotivadas, que trabalham naquele setor, o ambiente, né, não ficar um ambiente agradável para o trabalho. O cliente também pode perceber de uma maneira negativa, então se esse cliente, essa pessoa ela tem contato direto, né, esse tipo de vaga tem contato direto com o cliente, então esse cliente quando ele volta de novo para ser atendido, às vezes o atendimento ele não vai ser tão bom, né, porque eu estou sempre com gente nova ali, às vezes que não entende do processo, que falta, né, informações,
falta ali esse treinamento, capacidade, né, para atender de uma forma mais eficaz. E tem a questão também, né, da custos, né, para a organização, porque tem esse custo, né, da entrada e da saída. Tem o custo da demissão, tem o custo da contratação, tem o custo dessa baixa produtividade, até que a pessoa consiga, né, chegar num ritmo também de produtividade ali adequado. Bom, então vamos ver ali, em relação à entrevista de desligamento, nas situações que ela pode acontecer, né? Ela pode acontecer quando esse desligamento é solicitado pelo próprio funcionário, né? Então, o funcionário ele pode pedir para sair da empresa. E o que será, né, que faz essa pessoa querer sair da empresa? Então, é muito importante a gente poder investigar isso, né? É importante conhecer essas razões. Essas razões podem ser, por exemplo, por uma questão de carreira, a empresa não oferece, né, essa oportunidade de desenvolvimento de carreira, o trabalho ali não está desafiador, né? Então ela está buscando novos desafios, que outras, né, também justificativas poderia ser, voltando ali no quadro. A remuneração, o estilo de gestão, a cultura e o clima organizacional, dentre outros motivos. Então veja que tem alguns motivos aqui que a gente pode até interferir, né? Até modificar, tentar modificar. Às vezes eu não consigo realmente dar oportunidade para o desenvolvimento de carreira ou um trabalho mais desafiador para aquele colaborador, porque a minha empresa é pequena, né? Não tenho essa condição. Mas quando eu faço uma entrevista de desligamento e conheço esses motivos, é também uma oportunidade de continuar com esse vínculo com essa pessoa, com esse vínculo profissional, né? Eu não faço um rompimento da relação, continua uma relação, né? E essa relação profissional, ela é importante, né? Porque essa pessoa vai continuar trabalhando, né? Muitas vezes naquele mesmo setor, no mesmo ramo, então é interessante ter esse tipo de relacionamento. Mas também eu posso aí identificar outros aspectos que fazem parte do dia a dia da organização e que eu posso intervir para melhorar, né? Então, o relacionamento com o gestor, o clima organizacional, né? A cultura, dentre esses outros motivos que podem levar a uma insatisfação e fazer com que esse colaborador ele decida sair da empresa. Porque quando esse ambiente ele não está adequado, a pessoa, né, não se sente bem nesse ambiente por algum desses motivos, qual que é a tendência, né? A pessoa vai começar a sofrer com aquela situação. E a tendência é ela se defender desse sofrimento. E isso pode acontecer, né, pelo fato dela faltar ao trabalho, né? Então a gente vai ter também um outro indicador aí que é do absenteísmo, né? Ela se ausentar do trabalho, ou então ela se ausentar definitivamente saindo da empresa. Então é muito importante que a gente compreenda esses motivos. Mas também pode acontecer uma outra situação, né? Voltando ali no quadro, é quando o colaborador é demitido. Então, veja que, né, eu posso também ter a situação onde esse colaborador está sendo demitido da empresa. E daí, é importante eu fazer a entrevista de desligamento numa situação um pouco mais tranquila, não no momento em que eu comunico para ele a respeito da demissão, né? Mas passada essa tensão da situação, pontuar o que acarretou a demissão. Então, é um momento, a entrevista, um momento de diálogo, né? Então, eu vou colher informações, mas eu também vou passar informações. E, nesse caso, é importante eu comunicar para a pessoa do porquê que ela está sendo demitida. Então, às vezes, uma situação como eu tenho a necessidade de reduzir meu quadro de colaboradores porque a empresa está passando um momento de crise. Então, às vezes, não é, né, necessariamente algo relacionado ao desempenho dela. Ou se também é relacionado ao desempenho, é importante que ela saiba. Voltando ali no quadro, essa prática costuma ser bastante esclarecedora, né? Traz um sentimento de respeito para com aquele que, por alguma razão, não fará mais parte do quadro de funcionários daquela organização. E não só respeito a essa pessoa que, né, não vai mais fazer parte, né, do quadro de colaboradores, mas também respeito a todas aquelas pessoas que continuam na empresa, porque elas também se sentem respeitadas, porque elas também vão percebendo que, se fosse com elas também teriam essa consideração da organização, né? Então, por isso é muito importante a entrevista de desligamento como uma ferramenta de gestão. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa administrada por seu Rui, e diz respeito à entrevista de desligamento. Então, vamos ali ao quadro. O seu Rui, ele já recebeu, né, várias informações aí importantes sobre o recrutamento e seleção. Apesar, né, dele não
de não ter uma rotatividade ali muito grande de profissionais na empresa, ele quer contar com uma ferramenta que possibilite conhecer o que pensam as pessoas que deixam o Empório Urbano. Então, para isso, é preciso estruturar, né, estruturar aí uma entrevista de desligamento que leve em consideração as especificidades da Empório Urbano e o contexto da realidade, tá? Então, veja, né, que ele está aqui colocando, né, que é importante ele conhecer o que pensam as pessoas que deixam o Empório Urbano. Porque esse pensamento também, né, essa percepção, a pessoa ela vai levar, né, com ela. E isso também diz respeito à imagem, né, que essa empresa vai ter, né, no mercado, vai ter no meio profissional onde ela atua. E se a gente não pergunta, a gente não sabe, né, o que está passando no pensamento e na percepção, né, das pessoas. Então, é muito importante ele estruturar isso como uma ferramenta de gestão. Então, voltando ali no quadro, é possível, então, como uma ferramenta de gestão, é possível verificar muitas informações, impressões, né, de diversos perfis de profissionais. Porque se eu for fazer a entrevista de desligamento, é importante eu ter essa política na empresa para todos os colaboradores que deixam a organização, independente, né, da área que ele atua, do setor, se é um cargo operacional, administrativo ou gerencial. Voltando ali no quadro, verifica-se o clima organizacional, né, a atmosfera, o ambiente. E também é possível identificar aí quais são esses fatores que podem levar ao desligamento e pedidos voluntários de demissão são os mesmos, né, que esses pedidos, esses fatores que podem levar ao desligamento e a pedidos voluntários de demissão, são os mesmos que desmotivam, que levam à queda de produtividade, né, que são aqueles fatores que podem levar, né, o colaborador a estar se ausentando do trabalho. Essa ausência, ela pode ser uma ausência física, né, então ele faltar, né, adoecer porque o ambiente está muito ruim, ou pode também ser uma alienação, né? Ele vai lá realizar o trabalho dele, mas para receber o salário dele no final do mês, né? Essa alienação em relação ao resultado do trabalho, né? De não se comprometer, de não se vincular, né? Se implicar ali com o trabalho que ele faz. Voltando ali no quadro, então, contribui em ações, né, pode contribuir aí em ações pontuais para a melhoria do clima, dos processos da rotatividade de pessoal. Porque a gente pode ter outras ferramentas também para investigar isso, né? A gente pode ter, por exemplo, a pesquisa de clima organizacional. Mas a pesquisa de clima, as empresas normalmente elas fazem durante um determinado período de tempo, né? Então, eu posso fazer lá uma pesquisa de clima uma vez por ano, às vezes fazem uma vez a cada 2 anos, né? E nesse intervalo, o que se faz, né? Para poder identificar essas questões que podem aí estar interferindo na produtividade, na satisfação do colaborador. A entrevista de desligamento pode ser, né, um momento como esse, de eu poder fazer essa investigação. A avaliação de desempenho pode ser um outro momento, né? Mas a entrevista de desligamento também é importante. Bom, então ali no quadro, o que é importante aqui? A aplicação, ela requer alguns cuidados, né? O seu Rui vai precisar ter alguns cuidados aí para poder utilizar, né, essa entrevista de uma forma eficiente, né, e como uma ferramenta de gestão. Primeiro, preparar o ambiente para a entrevista. Então, eu vou fazer essa entrevista no momento adequado, num local reservado, livre de interrupção, né? Então, isso já demonstra respeito, demonstra que eu tenho interesse, né, em escutar aquela pessoa, tá? Então, se a pessoa foi desligada, eu vou, né, esperar ali um momento, vou ter esse momento adequado para poder conversar com essa pessoa. Voltando ao quadro, uma outra questão é ouvir com atenção e sem julgamento. Porque qual que é a tendência, né? Quando a gente vai escutar, em um momento como esse, né? De escutar o colaborador, por que ele está saindo, por exemplo, né? Ele pode ali levantar algumas críticas, né? Obviamente, vai fazer alguma observação de alguma coisa que ele está descontente e que levou ele, então, a procurar outro lugar para trabalhar. A tendência é a gente se defender, né? Se está sendo criticado, a tendência é defender. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque nesse momento é um momento de ouvir,
né? E não esse momento de se defender ou de ficar julgando, né? Às vezes também querer apontar questões, né? Julgar a pessoa, falar, olha, mas veja bem, você também contribuiu para isso. Eu até posso pontuar, mas depois que eu escutar, né? Depois que eu escutar, com calma, com paciência, tudo aquilo que o colaborador ali tá colocando. Voltando no quadro, um outro aspecto que é importantíssimo é manter o sigilo e a ética, tá? Isso é uma questão de respeito com essa pessoa e também de respeito com as outras pessoas que estão ali trabalhando na organização. Muitas vezes eu vou ter que levar essas informações, né, para outras pessoas, mas sempre quando for para poder buscar uma solução para aquele problema que foi apontado ali, né? Então, é só para isso que eu vou, então, levar as informações colhidas ali para outras pessoas. Voltando ali no quadro, auxilia a empresa a conhecer as causas, então, de rotatividade de pessoas na organização. Então, veja como é importantíssima, né, essa entrevista de desligamento. Vamos agora para mais um momento de interação, onde eu convido novamente você, aluno, a participar, encaminhando dúvidas e comentários através do chat. Vou dar um tempinho para que vocês encaminhem e daqui a pouquinho eu volto. Já temos aqui algumas participações. O João Monlevade, né, que é a cidade, Minas Gerais. O pessoal está perguntando o seguinte: o que é melhor durante o processo de entrevista? Pesquisar sobre a empresa que está sendo concorrida à vaga ou ser natural e apresentar suas experiências adquiridas? Eu acho que vale as duas coisas, né? Quando você vai participar da entrevista, em uma seleção, a empresa está selecionando os candidatos, mas você também está selecionando, né? Se você quer trabalhar naquela organização. Então, é importante que você pesquise também, que você levante informações, né? Para que você possa também saber, né? Se você quer, né, trabalhar naquela organização e até mesmo para fazer algumas perguntas, porque no processo de seleção também é aberto, né, para o candidato poder esclarecer dúvidas que ele tem a respeito do cargo. Tá? Então, acho que vale as duas coisas, né? E você apresentar suas experiências. O pessoal de Pindamonhangaba, em São Paulo, também está perguntando o seguinte: é correto, no desligamento de um colaborador, omitir ou não esclarecer o verdadeiro motivo do seu desligamento? Olha, eu não sei se a gente poderia pensar aqui nessa questão de se é correto, né? Eu acho que sempre tem que se avaliar, principalmente questões éticas, né? De como que a gente vai colocar isso, né, para o colaborador. Então, sempre pensar naquilo que pode contribuir para ele, né? Então, no desenvolvimento dele, naquilo que ele vai fazer a partir dali. Tá? Então, a gente tem que sempre levar em consideração essas questões que podem ser construtivas, né? Levar ele a melhorar, né? Ou que podem servir para contribuir para ele. Tá? Então, muitas vezes pode ter informações, de repente, estratégicas da empresa, confidenciais, que não podem ser abertas, né, para o colaborador. Então, isso, né, depende muito aí e precisa ser avaliado com critério, tá? Então, assim, o que aquilo vai contribuir, né? O que aquela informação vai contribuir para aquela pessoa. Então, acho que esse cuidado precisa ter, né? Isso é uma questão de cuidado e de ética também com esse profissional.
Bom, então vamos agora para essa parte onde a gente vai fazer uma recapitulação aqui de tudo aquilo que você pôde, então, estudar nessa unidade. Então, vamos ali no quadro. Você pôde aqui estudar acerca do planejamento do recrutamento de pessoal e pôde conhecer, então, essa diferença entre os conceitos de recrutamento e seleção, conhecer as técnicas de recrutamento, né? Quais são aquelas que você pode ali utilizar tanto no recrutamento interno, externo, misto, a seleção de pessoal, né? Do que se trata a seleção de pessoal, quais também são as técnicas, né, que a gente pode lançar mão aí para obter as informações importantes, o resultado da seleção, né, como que a gente pode avaliar esse resultado e também como utilizar a entrevista de desligamento, né? A entrevista de desligamento aí como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importantíssima também aqui. E você, então, pôde compreender, né, desde o momento da contratação, desses dois processos, né, que estão ali nas pontas, né, tanto na entrada do colaborador na organização, quanto na saída dele. Então, são processos aí da área de gestão de pessoas importantíssimos, né, e que podem estar presentes aí em qualquer organização, independente do porte dela, né. Desde que a gente tenha pessoas trabalhando nessas organizações, a gente pode lançar mão desses processos dentro da gestão, tá? Então, assim, nós chegamos ao final dessa unidade 2.